Dando sequência, 10º Seminário Bunkyo Rural. Para proferir a palestra sobre mandioca do campo à fecularia, convidamos Dr. José Carlos Peltran, do Instituto Agronômico de Campinas, IAC. Antes, porém, um momentinho só, Dr. José Carlos Peltran. Dr. José Carlos Peltran é graduado em agronomia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho em 1997, mestre em agronomia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho em 2002 e doutor em agronomia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho em 2005. Desde 2005, é pesquisador científico no Instituto Agronômico Campinas, IAC, com sede em Campinas. Desenvolve trabalho de pesquisa com as culturas da mandioca, batata e batata doce, envolvendo fisiologia, fitoquimia, manejo e tratos culturais e adubação. Participa do programa de melhoramento de batata, batata doce e mandioca de mesa e indústria do Instituto Agronômico Campinas. Com a palavra, doutor José Carlos Peltran. Bom dia. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de fazer uma menção de agradecimento ao pessoal da organização do Bunkyo. Muito obrigado nosso pelo convite para estar fazendo essa preleção aqui nessa região, que é uma região que nós entendemos que pode ser uma futura expansão para a cultura da mandioca. Muito obrigado. Bom, só um momentinho, avisando aos participantes. Quem não adquiriu ainda o ticket do almoço, por gentileza, dirigir-se ali embaixo para adquirir o ticket para o almoço, tá bem? Bom, voltando então, essa palestra é uma palestra que nós temos feito durante o ano, pelo menos 4 vezes nós já proferimos ela. É uma palestra mais voltada para produtor. Existe, digamos assim, uma densidade grande de slides. Provavelmente eu vou ter que diminuir um pouco pelo tempo, que já é corrido, mas vamos lá. Bom, para vocês terem uma ideia, a mandioca é uma cultura tropical. Está aí a região onde é produzida mandioca no planeta, né? No paralelo 30 norte e 30 sul. Acima disso ou abaixo disso não existe a produção de mandioca. No Brasil, a mandioca está concentrada, digamos assim, na região norte, um pouco na região nordeste, são esses pontos vermelhos, e na região centro-sul, que também envolve outros países como o Paraguai. A cadeia da mandioca, hoje, para nós, ela se divide em 2 grandes culturas: mandioca para mesa e mandioca para a indústria. O valor da produção, que compõe uma parte do agronegócio, é derivado de uma produção aproximadamente de 23 milhões de toneladas, e em 3 anos, um acumulado aí no Brasil de 37 bilhões, e no estado de São Paulo de 1,9 bilhões, tá? Sendo que mandioca de mesa ocupa mais ou menos 10%, 12% dessa quantidade é fécula, o restante é farinha, praticamente farinha, tá? Então, a cadeia de mandioca de mesa é uma cadeia totalmente diferente. A gente pode considerar essa cadeia como horticultura, são pequenos agricultores, a demanda por mão de obra especializada é muito intensa, assim como o manejo cultural. É muito diferente da cultura de mandioca de indústria. Inclusive, a venda é também diferente. Já a mandioca para a indústria, que é o tema dessa preleção, é a agricultura, é a escala, né? É aquilo que o Dr. Roberto disse,
em relação à escala, a mandioca de indústria tem muito mais escala de produção do que a mandioca de mesa. Então, são áreas mais tecnificadas. E aqui no Brasil, nós temos no Centro-Sul, a região mais tecnificada de produção de mandioca. Fica no estado de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, onde tem todo o complexo de fecularias, indústrias de ponta e na área de máquinas também. Para a gente ter uma ideia como que é a cultura em si, nós temos que entender um pouco da ecofisiologia. A mandioca é uma planta que é perene, tá? É uma cultura perene, que foi domesticada e cultivada anualmente ou bianual. Então, ela tem um ciclo de vida, onde existe a produção de folhas, as folhas envelhecem, senescem em períodos onde tem frio e baixa pluviosidade, ou seja, tem pouca chuva, né? Ela entra em repouso fisiológico, depois ela começa de novo a produzir, assim que esquenta e tem chuva, a produzir folhas e entra num novo ciclo de vida. Então, é uma planta perene que nós domesticamos. E na cultura é dividida assim, em 5 fases predominantes que nós temos. Né? São as fases onde você, depois do plantio, ela brota, vai fazer a parte de raízes, vai fazer a parte de desenvolvimento de folhas, vai fazer toda a parte de engrossamento de raiz e entrar em repouso fisiológico no final, e depois entra no segundo ciclo. Mas para nós o mais importante é o seguinte: a fase crítica da cultura para o agricultor, ela está nos 90 dias iniciais. É onde se define a questão da formação e diferenciação das raízes. O potencial genético da planta em si, ele digamos assim, é grande. E o componente principal da produção de mandioca é o número de raízes por planta. A definição do número de raízes por planta, ela ocorre até os 90 dias. Então, você pode ter 3 raízes, 4 raízes, 20 raízes, 15 raízes, ou mais. E isso passa por questões de manejo cultural ou estresse que acontece nesse período, que é esse período crítico inicial. Então, você tem uma roça com, por exemplo, plantas com 4 raízes, onde sofreu um estresse, ou uma roça onde cada planta tem 20, 30 raízes, onde não teve problema nesse período inicial. E o componente principal é o número de raízes mesmo. O restante vai sendo a questão de crescimento, engrossamento, enchimento de amido. Então, daí, um colega nosso da CAT, não posso falar CAT, agora é CDRS, está aí segurando o material genético do IAC, o potencial produtivo, foi cultivado num sistema onde não teve estresse no início. E aqui, um outro agricultor também, com material genético do IAC, onde teve um problema no início do cultivo, naqueles 90 dias, e diferenciaram-se apenas 4 raízes na planta. Então, existe uma diferença. Né? Olha só. Isso é o rendimento econômico do agricultor, pequeno, médio, que vai dar esse resultado. Né? Bom, aí a questão da mandioca no estado de São Paulo, onde que nós podemos plantar? Né? Ela pode ser plantada em regiões onde você tem uma temperatura acima de 19 graus, porque ela é sensível à geada. Né? E onde a gente tem uma pluviosidade, aí, umas chuvas, mais ou menos de 1.000 a 1.500 milímetros. Aí dentro do zoneamento do estado, nós vemos aqui, toda a área verde é favorável ao cultivo de mandioca, quer seja de mesa, quer seja de indústria. As áreas marginais ou inaptas são por frio ou por excesso de umidade, de chuva, porque não tolera encharcamento. A planta ela não tolera encharcamento. Áreas onde são cultivadas a mandioca, aqui, por exemplo, dentro de uma curva de nível, numa lavoura onde acumulou água, a planta morre e apodrece todo o sistema radicular. Então, não dá nada.
Aparentemente a planta está bonita, depois vai cair na folha e não tem nada embaixo. Por que isso? Porque precisa de oxigenação no solo para a raiz encher e se formar, né? Raiz tuberosa. Bom, aí dentro do zoneamento, nós estamos mais ou menos por aqui, né? Predomínio dos argissolos, são os solos bem arenosos, e também é uma região onde tem um efeito de erosão muito intensa de chuvas, né? Pelo teor de areia nos solos. Então, existe uma área também de latossolos, mas os argissolos mais arenosos são os predominantes. E esses solos têm baixos teores de nutrientes, baixa fertilidade, altos teores de alumínio e alta suscetibilidade à erosão. Daí nós temos que imaginar o seguinte: temos que fazer conservação de solo e preparo, tá? Levantar curvas de nível, fazer ajuste nos terraços, e o preparo do solo, a gente tem que levar em consideração o seguinte: para eu colher a mandioca, se eu partir de um processo de preparo de terra mal feito, vai prejudicar todo o sistema, né? Desde o plantio até a colheita. Então, a gente tem que levar em consideração o quê? O preparo bem feito. E esse preparo, né, passa por aração, gradagens, e daí tem um outro problema. As áreas de mandioca hoje no estado de São Paulo, elas são feitas com grade pesada. E essa grade pesada, ela faz uma compactação, um pé de grade, e você medindo, né, a profundidade, você vê que não passa de 20 centímetros. E isso vai causar alguns problemas na instalação da cultura e nas raízes, na formação das raízes. Então, nós recomendamos, além do preparo bem feito, subsolagem. Subsolagem mesmo, tá? Porque precisa de oxigênio a raiz da planta para encher, tá? E daí, quando você pega e mede uma área sem subsolar e a mesma área subsolada, a diferença de profundidade é bem grande, tá? Tá aí, né? Então você precisa de preparo profundo, porque não tolera encharcamento. Bom, daí você já imaginou, já escolheu a sua área, né? Vai fazer o plantio. Vamos imaginar a questão de fertilidade, adubação, manejo. Esses são os níveis mínimos, que muitas vezes nos solos da região estão abaixo. Então nós temos que fazer uma reversão disso com outras culturas, manejo de adubação diferenciado, calagem, para reverter esses níveis, para a gente ter o mínimo necessário para ter uma produtividade mediana. E dentro disso a calagem tem um papel fundamental. Vai fornecer cálcio e magnésio, que geralmente são baixos, tá? Vai diminuir um pouco os problemas com micro-organismos do solo que vão causar a podridão das raízes, mas a gente tem efeitos negativos também. Por exemplo, com relação ao zinco, quando a gente faz calagem em doses mais elevadas. E o zinco é um elemento fundamental para a mandioca. Então nós temos que fazer complementação com o zinco, né, em áreas onde a gente vai fazer calagem. Aliás, os fertilizantes hoje, nós temos recomendado, né, em relação à análise de solo, o uso de fertilizantes com níveis de zinco acima de 3% na fórmula. Então, adubação. A mandioca é uma cultura que extrai muita quantidade de alguns nutrientes do solo e provoca um empobrecimento na fertilidade do solo. Como um dos bens maiores da agricultura, ou do agricultor, é a terra,
mesmo ele estando arrendando de outros, né, ele tem que pensar na terra. É o maior bem que tem a agricultura. O empobrecimento vai causar problemas futuros. Então, aqui para vocês terem uma ideia, olha, de 10 para 30 toneladas em 35 anos de uso, sem reposição de nutrientes. Por quê? Porque extrai muita quantidade de potássio, principalmente. Se os solos já são fracos em potássio, nós vamos ter mais problemas ainda, né? Então, o potássio seria o elemento mais restritivo no caso. Mas nós temos alguns fatores interessantes. A cultura, por ser nativa do Brasil, ela foi se adaptando ao ambiente ao longo do tempo e ela tem uma série de interações com o organismo do solo. Faz simbiose, né? E essa simbiose, um deles é essa micorriza, vesícula arbuscular, que promove aumento no sistema radicular e promove melhoria na absorção de fósforo. Então, quando a planta é inoculada, uma planta sem inoculação, em solução nutritiva, uma planta inoculada aumenta muito o sistema radicular da mandioca. E esse fungo, essa micorriza, ela interage com a raiz está aqui a raiz de absorção, e esse fungo ele enlaça e vai promovendo aumento da atividade de absorção de elementos. Isso é um fator muito positivo para a planta. Por quê? Porque ela consegue produzir mesmo quando não tem nada de fósforo de adubação. Por isso que o pessoal fala assim, a mandioca é uma planta que a gente pode plantar em qualquer lugar que dá certo. Dá por isso, por causa dessas associações. Tem outro componente que são as bactérias diazotróficas, que promovem a absorção do nitrogênio. Então a planta ela consegue estar em ambientes não tão propícios para ela. Mas, se nós formos pensar em agricultura, em ganho econômico, em escala de produção, nós temos que ter estratégias para que possamos ter altos níveis de produtividade. Tá? E a cultura, ela permite isso. Nós temos material genético para esse tipo de trabalho. Bom, dentro dos elementos, eu já disse, o potássio é o que promove maior ganho de produtividade. Aqui estão ensaios mostrando isso, né? Sem adubação, só com potássio, fósforo mais potássio, só potássio, com 3 variedades diferentes, mostrando a necessidade da adubação potássica. E a adubação orgânica em si, né? A adubação orgânica, ela aumenta ainda mais a produção da cultura quando você utiliza por questões de melhoria no ambiente desses fungos micorrízicos e dessas bactérias diazotróficas. Então, por exemplo, quando a gente não aduba, o nível de produtividade ele vai caindo ao longo do tempo pela extração dos nutrientes do solo, pela baixa da fertilidade do solo natural, vai diminuindo a fertilidade do nosso solo, se não adubar. Quando nós fazemos só adubação com nitrogênio e fósforo também, cai ao longo do tempo. Quando se coloca potássio, é estável, altas produtividades. Quando se coloca o esterco de gado, de galinha ou qualquer outro manejo, né, aumenta um pouco mais. Isso é verdade, nos ensaios que a gente tem feito, tem mostrado isso. Por exemplo, aqui, são até doses crescentes de fertilizante 4-20-20 no plantio, até 900 quilos. Quando você coloca 3.000 quilos de cama de frango na área, você tem um ganho acima do fertilizante químico. Né? Então, responde. O outro cenário, mais recente, mostrando o efeito de, aqui no caso, esterco de peru, também tem ganho, tá? Mas não como o esterco de galinha, que é o mais equilibrado. E a questão de variedades e espaçamentos, né? O que nós temos visto? Que algumas variedades, nós temos grupos que são variedades responsivas e variedades não responsivas. E dentro desses grupos das variedades responsivas,
o manejo do espaçamento de plantio, aliado ao manejo da adubação, permite que você tenha ganhos de produção, né? Então, nós temos visto isso em alguns momentos. Dentro do Instituto Agronômico, né, que o Dr. Roberto Rodrigues mencionou aí que está desestruturado, eu não posso falar muito sobre isso, mas é um instituto que foi criado por Dom Pedro II. Então é meio, faz tempo. A cadeia de trabalho de raízes e tubérculos, onde está mandioca, iniciou-se em 1935. De lá até o momento nunca foi desativado. Estão trabalhando com mandioca, batata e batata doce. Batata doce um pouquinho menos, mas o carro forte, os carros fortes são batata e mandioca, desde 1935, né? Com recomendações técnicas, lançamento de variedades, programa de melhoramento, isso muitas vezes sem incentivo governamental. Bom, mais lá dentro, com relação à adubação, nós temos um boletim que chama Boletim Técnico 100, que é um boletim de recomendação para o Estado de São Paulo, onde é feito toda a questão de adubação, recomendação de adubação de plantio em função de análise de solo. Essa é uma nova edição que nós fizemos, não está publicada. Essa antiga aqui é de 96, essa era para ter saído, não saiu ainda, onde nós já dividimos mandioca de mesa e de mandioca de indústria. Nesse caso aqui, a gente está trabalhando mandioca de indústria, né? Então, adubação mineral de plantio, recomendações de micronutrientes e adubação orgânica, adubação de cobertura de primeiro ciclo, né? Adubação de cobertura de segundo ciclo, isso pensando em relação ao teor de nutrientes no solo e textura de solo e nível de produtividade. Ok? Conseguiram aí bater? E algumas observações em relação ao sistema de produção. Herbicidas, residuais, cultura da mandioca em sucessão ao soja e amendoim, algumas variedades que nós vamos ter problema, tá? Por não serem responsivas, serem muito rústicas, o ambiente com maior teor de nitrogênio deixado por amendoim ou soja vai promover um crescimento excessivo da parte aérea da planta. E isso desequilibra a produção de raízes, né? A adubação de cobertura e a qualidade de rama, tá? E quando a gente vai usar essa questão da parte aérea. Bom, das variedades, nós temos aí variedades tardias, precoces, responsivas e pouco responsivas. Mas para a indústria de farinha, de fécula ou de polvilho, tem que ter algumas características específicas como produtividade elevada, alto teor de matéria seca, resistência bacteriótica, que é a principal doença, resistência ao superalongamento, que é uma doença secundária, e adaptação ao plantio e colheita mecânica. Além do que, atualmente, já está mudando isso, né? Todas, para farinha, para fécula e para polvilho, devem ser de película clara. Aqui ainda está fécula com película escura, que é a cor da casca da raiz, mas a indústria de fécula já está passando por modificações e está querendo só raiz de casca clara, porque interfere na qualidade da fécula. Cultivares de película escura para a indústria de fécula, IAC12 é uma variedade nossa, IAC14 é outra. São variedades muito produtivas, rústicas, pouco responsivas, né? A IAC12 está disseminada para o Brasil inteiro. Cultivar de casca clara, película clara, né? Fécula branca, IAC14, IAC13, IAC15, IAC90. A IAC90 também está se disseminando pelo Brasil. Clones novos, né, como o 11895, também é muito bom. Para vocês terem uma ideia da característica das raízes, a produtividade desses clones no campo. E alguns produtores já adotando, que gostaram do manejo desses materiais, adotando em escala comercial. E outros clones que nós ainda trabalhamos, né? Que o programa de melhoramento ainda segue.
com dificuldade, mas nós conseguimos ainda andar um pouco, né? E daí, para nós, os ganhos de produtividade estão sempre amarrados ao teor de matéria seca, ou rendimento, né, na indústria. Porque para nós o importante, além da produtividade para a indústria, é a renda. E essa renda se faz quando tem maior teor de matéria seca nas raízes. Então, dentro desse conceito, eu vou passar um pouco mais rápido aqui, né, porque é a questão do material de plantio, né, a retirada das ramas para o plantio, da parte mediana, são essas ramas que tenham um equilíbrio medula-lenha, são as mais indicadas para o plantio. A gente tem que tratar com carinho. O pessoal acha que mandioca é uma cultura que não tem tanto problema, né, que pode fazer uso de material, qualquer material, e não é verdade. O material tem que ser tão bom quanto qualquer outra semente, né? E o efeito materno que está na rama, ele passa para o plantio sequente, e isso vai me dar resultados de ganho de até às vezes 2 vezes na produção. Uma roça aí no ponto de retirar o material, o pessoal retirando o material é todo manual, a retirada de material é toda manual, né? O armazenamento desse material tem que ser feito adequadamente. Alguns produtores não tomam esse cuidado, e daí a gente tem lavouras desse nível, com falhas imensas, porque não cuidou do material de plantio. Dentro do material de plantio tem água, tem nutrientes, tem as doenças, se não forem, digamos assim, se não for feito um cuidado na escolha dos locais de retirada do material de plantio, isso vai me causar esses problemas. Além do que, o pessoal usa material fino para plantar. E esse material fino, né? Esse material fino, ele não consegue sobreviver quando você tem um efeito muito forte de um veranico, por exemplo. Tá? Então, esse material mais fino, ele morre, e daí dá falha também. Tá? Então, vamos lá. Frente. Aí, a gente recomenda fazer o toalete, né? Em 2017, 2018, nós fizemos uma palestra lá em Tupã, que é o grupo está ali. E durante essa palestra tinha alguns produtores, foi feita à noite, tinha alguns produtores vendo isso, e quando nós mostramos isso aqui, né, o problema que dá, essas ramas finas, o problema que dá uma outra característica que tem, que é essas pontas secas, né? O produtor imediatamente, nós no outro dia fomos visitar campo, ele mandou parar todo o plantio dele e mandou fazer essa limpeza de polpa e pé de rama e de ramas finas com problema. Todo mundo parou de plantar e foi fazer isso daí. Nós ficamos até contentes porque pelo menos entendeu o recado e foi fazer a modificação. Porque o que nós queremos são roças assim, bonitas, né? Isso vai garantir a questão da produção. Com relação ao plantio, as épocas de plantio mais recomendadas, né, digamos assim, teoricamente seria no começo, na primeira metade do ano, né, maio, junho. Depois, os plantios mais tardios, você vai começar a ter alguns problemas. Então, quando a gente trabalha no plantio inicial, nós podemos trabalhar a cultura para colher com 12 meses. Quando os plantios são feitos no final do ano, quando começa a chover de novo, o pessoal vem e planta em setembro, outubro, às vezes até novembro, a colheita tem que ser necessariamente com 2 ciclos, 24 meses, 20 meses. Não tem como a gente colher antes. Isso vale para a indústria. Para a mandioca de mesa não existe isso. O plantio é feito quase o ano inteiro e a colheita é sempre de 8 a 14 meses no máximo. Comprimento da maniva, por volta de 20 centímetros, porque a gente tem várias gemas, né? E naquele terço médio da planta está bem conformado. Se for rama muito fina, tem poucas gemas, isso vai garantir também que ocorram aquelas falhas de maior intensidade. Tá?
por volta de 20 centímetros. As plantadeiras hoje, plantadoras que tem no mercado, elas não têm o corte de 20, o corte é com 18 centímetros, que é o recomendado. Está aí em cima da plantadeira, né? O pessoal está aqui trabalhando, e aí tem alguns problemas. As falhas que nós temos são em função do operador, em função da máquina em si. Por que do operador? Porque geralmente alguns produtores acham que tem que plantar rápido. Agora você já imaginou pegar rama por rama e colocar aqui na máquina o mais rápido possível? Não tem jeito. Então a recomendação nossa é que por volta de 4 km por hora, a pessoa está andando atrás, o trator está indo. Eu estou fazendo todo o plantio dessa forma, né? Devagar, né? Outra característica, né, seria essa questão, além dessa questão do operador de trator, a questão da regulagem aqui da plantadora, das enxadas da plantadora, para não deixar a rama de fora. Ficou de fora, se não houver alguém andando para cobrir, vai morrer a rama, vai secar, não vai ter como nascer direito. Na máquina, essas são as facas de corte, são dos dois lados existe, elas cortam essa rama certinha, tá? Vai girando uma de um lado e a outra do outro, prensa a rama e corta. Essa rama, ela tem que ter o corte reto. Se for a faca tiver com problema, não for observado, tá desgastada, tá com dente, vai quebrar, vai dar dano, e é daqui que saem as raízes, tá? O sistema de raízes tuberosas. E a profundidade de plantio. Então tem a velocidade e a máquina. Na máquina tem as facas e tem a regulagem de plantio. Plantio recomendado para nós por volta de 8 centímetros, tá? Quando se faz o plantio e não se regula direito essa mola de profundidade, pode ocorrer isso aqui, ó. A rama estava boa, o plantio que a gente recomenda de 8 centímetros de profundidade não foi feito, e saiu uma roça desse jeito, morrendo todas as plantas. Por quê? Foi plantado com 15 centímetros praticamente, tá? Então, errou no plantio, um solo arenoso, acumulou água, estava mal preparado, começou a morrer a planta. Morreu a rama que foi plantada, a maniva-mãe, que a gente chama, houve um ataque de fusária, e daí você teve um problema no plantio. Então, uma área que era para ser bonita, igual essa da foto, fica assim. Então, isso daí é um prejuízo grande, porque não tem o que repara, né? E daí a gente é chamado para falar assim, o que fazer? Não dá para fazer mais nada. A questão de controle do mato, nós temos controle mecânico, controle químico, tem uma gama de herbicidas para a cultura, por volta de 28 moléculas, que nós podemos estar trabalhando em pré-plantio, em pós-plantio, tá? Então, isso garantiu também, esse desenvolvimento, garantiu também que nós pudéssemos ampliar as áreas de produção de mandioca. Porque antes era só capina mecânica ou na enxada. Agora tem herbicidas que podem ser utilizados. E dentro do Instituto Agronômico, tem um pesquisador que só trabalha isso, lançou esse livro, né? Manejo Integrado de Plantas Daninhas na Cultura da Mandioca, que está para venda na Fundação. Fundag, o Dr. Valdemir Perecim. E dentro dessa questão de herbicidas, né, a gente quer a diferenciação de raízes, a gente tem observado alguns campos, e agora vai uma questão aqui que eu ouvi, né, que está diminuindo as áreas com cana e está entrando a tendência de entrar outras culturas, e a mandioca possivelmente pode ser uma, onde foi cana, existem alguns probleminhas com resíduo de herbicida. Nesse caso aqui, não era cana, era amendoim. Foi utilizado um produto não recomendado para amendoim, porque nós já sabemos alguns produtos que têm problema com mandioca e são de amendoim, então o pessoal muda as moléculas. Existe muito na região de Tupã, na região de Marília,
o jogo mandioca e amendoim, né? Em alguns casos. Obrigado. Então, daí, nós vimos essas áreas e essas áreas estavam com resíduo. E nós fizemos um trabalho recente, de avaliação do problema, né? E esse é um herbicida chamado diclosulam, o nome comercial para cana é Quact, para soja, eu não lembro o nome, acho que é Spider, negócio assim, Spider. Então, é esse produto quando é aplicado em soja, ou mesmo em cana, né, digamos assim, quando é recomendado, quando pode ser usado em outras culturas que o pessoal tem usado, ele promove diminuição do crescimento das raízes da planta, de mandioca, não da raiz. A raiz de absorção, consequentemente, não vai dar raiz de produção. E a dose, né, aqui é a testemunha do meio, isso aqui é a testemunha, isso aqui é a dose de soja. Tá? Então, o resíduo que fica no solo diminui em muito a produção de raiz. Bom, então, além desse diclosulam, tem alguns outros, por exemplo, o platô, que é o imazapi, que dá problema, o tebutirol, que é o combine, que usa em cana, dá problema. Então, as áreas de cana tem que fazer um manejo de pelo menos um ano a 2 anos antes, né, depois que saiu da cana, faz uma outra cultura, um outro manejo naquela área, para degradar esses herbicidas residuais, para depois entrar com mandioca. Senão, tem problema. As principais pragas, tem várias. A principal que nós temos problema é a mandarová. Alguns surtos existem ao ano. Ciclo de vida muito rápido. Ainda bem que existe controle biológico com tricograma. Tem empresas especializadas em vender esses bichos para distribuir na lavoura. Eles são distribuídos e promovem o parasitamento dos ovos do mandarová. Então, esse ovo verde, ele vai eclodir o mandarová, e esse que está preto, o tricograma já fez uma postura dele e já morreu aqui dentro. Né? O mandarová já foi consumido, a larva. Né? E daí nós temos também baculovírus, que é um outro vírus muito específico da lagarta do mandarová, baculovírus erinis, e que ataca e mata a larva. Só que esse baculovírus, quando é aplicado, ele tem que ser aplicado quando a larva está nos primeiros instres de tamanho. Tá? Quando a larva é pequenininha, está aparecendo na lavoura, tem um monitoramento, vai lá e faz a aplicação do baculovírus, ele é específico, e daí você faz essas aplicações em áreas grandes, né? Em áreas grandes, que não dá para entrar com trator, depois põe o pessoal para catar as lagartas doentes, faz uma seleção e faz um preparo, né? Olha, vai fazer as lagartas mortas, faz um suco, guarda no freezer e tem material congelado para aplicar nas áreas com infestação de mandarová, a custo zero. O secretário foi embora, mas nós temos condição dentro da secretaria de fazer isso aí. Nós temos algumas unidades para fazer, falta incentivo. O pessoal que tem comprado isso aqui, tem que pagar R$2.000 uma garrafa dessa, e vem lá do Paraná. Aí ele usa na lavoura dele, faz um estoque dele e mantém. Tá? Mas custa bem carinho quando vem de fora. A principal doença é a bacteriose, ela entope os vasos da planta, a planta morre, né? Morre, tem problema na folha, né? Vai matando as células da folha, vai exudando pus bacteriano que a gente chama, e daí você tem uma roça assim, com muitos e muitos e muitos problemas. E aí o agricultor acha que uma adubação, uma aplicação mais forte de algum outro produto milagroso vai trazer um resultado para ele. Não traz. Isso daí é transmitido na rama de plantio, que não foi, digamos assim, feita uma seleção inicial, ou mesmo um viveiro para produzir esse material de plantio. A recomendação nossa do Instituto, que nós temos
quer dizer, tínhamos, né, porque está defasado em gente, não conseguimos manter, nós tínhamos uma produção de rama livre dessa doença e de vírus, mas por questões de falta de recursos humanos e de investimento nós paramos. Então o que é? Nós fazemos isso em laboratório, termoterapia, cultura de tecido in vitro, demora 2 anos para a planta sair da mudinha in vitro e recuperar e ficar planta adulta. Essa planta adulta ela é colocada no ambiente, depois ela protegida, depois ela vai para uma fazenda nossa que fica em Pindorama, e nessa fazenda não existe produção de mandioca em volta, porque só tem cana. É feita a multiplicação de viveiros com sanidade do material de plantio. Aí a gente garante a variedade genética, a sanidade de plantio e a qualidade nutricional do material, né? A sanidade do material e a qualidade nutricional. Mas nós, infelizmente, paramos com isso aí. Bom, daí a mandioca, como eu disse para vocês, de indústria, o pessoal tem 2 ciclos. O primeiro ciclo e o segundo ciclo. A tendência é fazer com um ciclo, né? Nessa região aqui, nós temos farinheiras aqui em Parapuã e farinheira em Martinópolis. Na região de Martinópolis, aqui, Presidente Prudente, tal, o pessoal que está plantando, está colhendo com um ciclo. Na região de Tupã também, tá? Não está deixando mais para o segundo ciclo, porque está começando a custar caro o uso da terra, né? Então, se deixar 18 meses, 20 meses, sendo que você podia estar colhendo com 11, 12. Então, você pode fazer uma outra cultura. Bom, então, primeiro você pode fazer nessa área sua, a retirada de rama para o plantio, ou tem que ser uma poda manual. Você está retirando material para plantio aqui, né? O pessoal vai plantar áreas novas, e no restante você vai fazer poda mecânica, por exemplo, uma roçadora frontal do trator, vai entrar na área e vai fazer a poda mecânica, vai podar tudo isso aqui, tá? Por que é feito isso no segundo ciclo? Para controlar praticamente um mato só. Porque não existe muitas vantagens em termos de aumento de produtividade. Mas existe uma questão de mato na área, e esse mato tem que ser controlado. Para entrar com herbicida tem que estar, digamos assim, podada a lavoura. Então, vai fazer a poda, aí tem alguns problemas. A recomendação nossa é com 20 centímetros, eles estão fazendo com 40, porque está fazendo mecânica. E expõe muito uma área muito grande da planta que fica no solo e vai aplicar herbicidas. E, geralmente o pessoal está aplicando glifosato, mesmo não sendo recomendado. Existia uma comissão de Melhor Crops para pedir recomendação para a mandioca do glifosato, mas não existe essa intenção das empresas, porque tem outras culturas em maior escala, né? Então, a planta ela absorve, podou, 2 dias, 3 dias depois já cicatrizou o corte, não brotou ainda, faz a aplicação em área total com Roundup, com glifosato. E daí, como está alto, uma absorção muito intensa na haste, 3 meses para passar o efeito do herbicida. Demora 3 meses para a planta crescer de novo. A ideia é ter uma área assim, podada e com mato controlado. Então, imagina como estava isso aqui de mato, né? Então, uma outra área, para vocês terem uma ideia, uma área que tirou rama, né? já tem um resíduo de rama. Na área que foi podada com um trator tem muito pouco, porque destrói tudo. E daí a gente passa para a colheita, né? Aí tem algumas coisas interessantes. Para a colheita tem roçar. Em algumas áreas a planta está assim, sem folha. Dá roçar para colher. Em outras áreas, a planta está assim, muito enfolhada, mas roça do mesmo jeito. E depois faz a colheita. A colheita tem equipamentos, esse é um afofador, penetra no solo, faz o levantamento da linha na mandioca, né, das hastes que sobraram, aqui foi podado mecanicamente, ó, sobraram essas hastes, vai levantar, vai ser retirado do solo, vai passar por um processo manual de espinicamento, né? O pessoal vai cortar, tirar essas raízes da planta e vai deixar para carregar caminhão, bag, etc. Outra máquina é essa daqui, é uma máquina de colheita de batata inglesa adaptada para mandioca, faz
um processo parecido e deixa para trás aqui as plantas com raiz, né? Tinha um vídeo, mas acho que não vai funcionar o vídeo aí, né? Fica assim, tá? Isso aqui foi colhido com esteirinha, fica desse jeito. É claro que estava aqui, né? Aqui não onde passou, mas eles amontoam para fazer o despinicamento, que a gente chama que é esse processo, tá? E também tem algumas outras máquinas, por exemplo, essa colhedora aqui, que é da MIAC, né? Sem fazer propaganda nenhuma. Eles estavam desenvolvendo essa máquina aqui para colheita de mandioca, mas ela tem alguns problemas. Ela não consegue colher em área suja e nem com declividade, e além do que, ainda as perdas são altas. Então aqui recolhe a planta inteira com raiz, recolhe aqui dentro. Chega aqui, tem um sistema mecânico que separa a raiz do pé, né? E faz um enchimento de bag, mas ainda dá muito problema. Tem outros protótipos. Existia um protótipo feito pelo pessoal do Paraná, e esse protótipo estava quase pronto. Foi pedido financiamento, né? Seria uma automotriz com rendimento bom, sem muitas perdas. Foi pedido um financiamento para algumas entidades para terminar a máquina. Faltou acho que R$1 milhão, alguma coisa assim. Ninguém teve interesse. Aí vieram aqui os chineses e levaram embora. Agora, por que os chineses levaram embora a máquina de mandioca? Vou mostrar mais na frente. Bom, então está aqui, ó, espinicando e enchendo o bag. Esse aqui é o clone 118, 95 aqui na região de Martinópolis, plantado. Produz muito, colhe com 11 meses, por volta de 70 toneladas por alqueire. Tá? É um colhe muito produtivo e de alta renda. Foi lá para o fim. Aí enche os bags, enche o caminhão, pode ser roll-on, roll-off, pode ser caminhão normal ou manual, né? Mas agora eu quero falar, para finalizar, duas coisas, né? A oportunidade de uso do resíduo da mandioca. Resíduo que eu digo é parte aérea. Aquela parte aérea que estava lá, que vocês viram, toda enfolhada, e que ele estava roçando para colher. Aquilo lá tem um teor de proteína muito alto, né? E você poderia estar usando isso para alimentar, para fazer confinamento de gado. Como aqui na região tem gado, poderia ser um produto que aumenta, digamos assim, a capacidade da cultura em termos de rendimento econômico, né? Nós tivemos alguns trabalhos mostrando isso. Então, esse daqui é o material picado que vai para a ensilagem, igual de milho. Aí está o silo, feito com parte aérea de mandioca, desde que tenha folha, tem que ter folha. Tá? Se não tiver folha, tem que estar assim, ó. Vamos lá, vamos voltar. Volta. Aqui. Esse é o ponto mais interessante de estar usando a rama da mandioca para fazer silagem. Tá? Essa rama, ela vai ser triturada e vai encher o silo, e esse silo, ele tem, digamos assim, tem alguns produtores que adotaram essa tecnologia. Nesse caso aqui, 60 alqueires de mandioca, 1.000 bois confinados. Tem algumas outras fazendas que fizeram isso, e inclusive tem alguns que estão partindo. Tem uma fazenda no Paraná que ele fez um teste, ele gostou, e ele, faz tempo já, eu perdi o contato até, ele ia partir para produzir em alta densidade, só para produzir parte aérea, porque é um material muito proteico que pode ser utilizado para alimentar gado. Não só gado, né? Pode ser utilizado para carneiro, para frangos, etc, né? E ele tem um fator positivo, que ele tem um resíduo de cianeto que fica. Na silagem, a parte aérea tem o ácido cianídrico, ele vai perder próximo de 97%, vai ficar um resíduo pequeno, e vai promover ainda controle indireto de parasitas do gado. Tá? Está acabando. Estou acabando. E a outra coisa, por que a China veio e comprou uma máquina de colher mandioca?
Porque aquilo que o secretário falou aqui, né, que ele viu lá na China, que eles querem colocar 10% de etanol na gasolina, de onde vem esse etanol, vocês sabem? Mandioca. As usinas que eles montaram de etanol de mandioca são coisas imensas, porque eles conseguem produzir mandioca dá o amido, na raiz dá o amido. O amido da raiz não pode ser fermentado igual o açúcar da cana, então faz um processo, depois de processar a raiz lá, extrai o amido, joga água no amido, vira um leite, pega esse leite, joga dentro de uma estrutura para esquentar, né? Aí a hora que está nos tanques, começa a esquentar, eles colocam 2 enzimas, aí quebra o amido em açúcar igual da cana, aí entra no processo de fermentação igualzinho da cana, né? E o rendimento disso aqui, dessa questão de produção de álcool, é assim, da ordem de 5 a 12 mil litros de etanol por hectare. Existe essa possibilidade de estar trabalhando mandioca nesse nível. Competiria com cana de açúcar aqui no Brasil em algumas situações. Tá? E na China eles usam isso em escala muito grande. E tem um outro fator interessante. Aquele calcanhar, cepa, etc., que o pessoal tirou a raiz, né? Despinicou, tirou, ele fica no campo. Aí tem que amontoar e tirar da roça, porque isso aqui é um problema para manejar. Isso aqui pode ser utilizado na caldeira para queima. Tem um valor energético igual a madeira, né? Então, nós poderíamos estar fazendo etanol e fazendo ainda queima desse resíduo. Só que daí teria que mudar a questão de adubação e manejo para garantir pelo menos a fertilidade mínima do solo. Tá? Então, considerações finais, né? A gente tem que considerar o sistema, que nós estamos, se é depois de soja, se é depois de cana, se é depois de milho, se é depois de amendoim, para não ter problema. Mandioca é uma planta que está garantida, pelo menos, com esse avanço da temperatura, aumento da temperatura, problemas de chuva, etc., a mandioca ela tolera isso e, inclusive, vai ter alguns ganhos, né, nos cenários que o pessoal imagina aí, tem alguns ganhos de produção. A utilização total da planta, para fins de alimentação humana, para fins de produção de alimentação animal, para fins de energia, tá? E só vai ter digamos assim, um fator positivo que é acertar nos itens pequenos. Porque é fácil produzir? Teoricamente sim, mas tem uma série de coisas que tem que ser feitas durante o sistema de produção. Primeiro, escolher a área. Segundo, ver residual de herbicida, ver a cultura anterior. Terceiro, escolher a rama, fazer o viveiro da rama. Quarto, fazer uma análise do solo, ver o preparo do solo. Tá? Fazer uma adubação adequada para você ter, no final, fazer o manejo do mato, que é muito importante. Mandioca não tolera mato de jeito nenhum, para chegar no fim e ter um resultado positivo. Tá? Era isso aí que eu tinha que falar. Desculpe a correria, que é uma palestra longa, poderia ficar falando muito mais tempo, mas não tinha tudo isso, então foi corrido mesmo. Desculpa. Um momentinho só. Muito obrigado, doutor Jorge Teutran, pela brilhante palestra aqui no 10º Bunquio Rural. Pedimos, por gentileza, a presença de um representante do Bunquio para fazer uma entrega de uma lembrança ao doutor José Carlos Teutran. E também os convidados para tirar a foto juntamente aqui. Uma lembrança do 10º Bunquio Rural. Sandra, por gentileza. Doutor José Carlos Teutran. Só um momentinho. Lá no Japão, nessa época do ano, final de ano, as famílias recebem batata doce como presente. Hoje, se no Brasil uma família recebia aí uma caixa de batata doce, o que seria? Será? Vocês ficariam contentes com a caixa de batata doce?
Eu imagino que sim, né? Porque a batata doce é uma das culturas, digamos assim, bem interessantes para o consumo, né? Nós estamos num programa de trabalho nosso lá, que nós temos batata doce desde a laranja até a roxa intensa, né? E com um gosto, assim, muito bom de comer, né? Tá? Lá no Japão eles falam o seibo, então todo final de ano, a partir de outubro, as empresas que fazem as entregas, né, ficam congestionadas porque tem os pedidos que as famílias enviam para os parentes. Então a batata doce é o principal produto que eles entregam para ser consumido no dia 1º, no dia 1 do ano novo. Então é muito consumida e valorizada lá a batata doce. Tá, muito obrigado, doutor.